Sabe qual é a diferença entre você e aquele cara que consegue tudo o que quer enquanto você se esforça e não sai do lugar? Não é inteligência. Você provavelmente é mais inteligente que ele. Não é esforço. Você trabalha mais, entrega mais, se dedica mais. A diferença é uma só. Ele sabe jogar o jogo. Você nem sabia que existia jogo. Enquanto você tá lá sendo transparente, abrindo o jogo, confiando nas pessoas certas, ele tá observando, esperando, movendo peças que você nem viu. E quando você percebe que foi jogado, já é tarde. Você pensa, caramba, como eu não vi isso? Pois é, há 500 anos, um cara passou anos observando as cortes mais perigosas da Europa. Viu quem sobrevivia e quem morria, quem prosperava e quem era destruído. E ele descobriu o padrão. Os honestos morriam cedo. Os transparentes eram traídos. Os confiantes eram eliminados. Mas os astutos, esses dominavam. O nome dele era Nicolau Maquiavel. E ele destilou tudo isso num manual sobre como o poder realmente funciona. E olha, esse vídeo não é pra você virar um canalha, é pra você parar de ser jogado, porque o mundo não pune os maus, o mundo pune os ingênuos. Você vai aprender o que Maquiavel viu, o que os poderosos sabem, mas nunca admitem, e como parar de entregar suas cartas de graça. Mas tem um aviso, uma vez que você vê o jogo, não tem volta. Você vai começar a enxergar manipulação acontecendo em tempo real. Se você prefere continuar acreditando que todo mundo joga limpo, pode fechar o vídeo agora. Ainda aqui? Então vamos começar pelo erro mais brutal que você comete todos os dias. Você conta demais. Alguém te pergunta alguma coisa? Você responde completamente. Abre o jogo, mostra todas as cartas e acha que isso é ser honesto, transparente, confiável. Enquanto isso, a pessoa que te perguntou só ouve, absorve e guarda tudo. Agora ela sabe seus limites, seus medos, seus planos, suas fraquezas. E você não sabe nada sobre ela. Deixa eu te contar o que aconteceu com Maquiavel em 1512. Ele trabalhava para o governo de Florença, secretário, cara de confiança, fazia tudo certo, transparente, leal, aí o governo caiu. Os Médici voltaram ao poder. E sabe o que aconteceu com Maquiavel? Preso, torturado. Tudo porque ele tinha sido honesto demais sobre suas alianças, transparente demais sobre suas posições. Enquanto isso, tinha um cara na mesma corte, Francesco Vettori. Esse cara sobreviveu a todas as mudanças de poder. Sabe por quê? Porque ele nunca revelava tudo o que sabia, nunca se comprometia completamente com nenhum lado, sempre deixava espaço de manobra. Quando perguntavam sua opinião sobre algo perigoso, ele respondia com outra pergunta. E você, o que pensa? Deixava o outro se expor primeiro. Quando pressionado a escolher um lado, ele dizia coisas vagas. Precisamos considerar cuidadosamente. Parecia sábio, era estratégico. E foi observando caras como Vettori que Maquiavel entendeu. Informação é poder. E poder não se divide de graça. Olha como isso funciona na prática. Você está procurando emprego? Não precisa mentir sobre suas outras entrevistas. Mas também não precisa falar que essa é sua única opção. Deixa no ar. Tô conversando com algumas empresas. A incerteza valoriza você. Você tá numa negociação? Não fala seu limite logo de cara. Faz a outra pessoa revelar primeiro. Porque quem fala primeiro, perde. Alguém te pergunta algo que pode ser usado contra você? Responde com outra pergunta. Por que você quer saber? Ou responde vago, mas educado. Ah, depende de algumas coisas ainda. E tem uma regra de ouro aqui. Nunca corrija alguém que te subestimou. Se alguém acha que você não sabe de algo, ótimo, deixa achar. Se alguém acha que você é ingênuo, perfeito, deixa pensar. Porque quando a pessoa te subestima, ela baixa a guarda. E aí você vê o jogo real dela. Entendeu o primeiro movimento? Você não precisa mentir, só precisa parar de entregar munição de graça. Mas controlar informação é só o começo, porque tem algo ainda mais poderoso. E tem a ver com o que você odeia fazer, esperar. Você provavelmente é do tipo que quer resolver tudo rápido. Vê um problema? Já quer solucionar. Alguém te provoca? Já quer responder. Tem uma ideia? Já quer executar. E isso te ferra. Sabe por quê? Porque você age no timing errado. E no jogo do poder, timing é tudo. Maquiavel estudou as guerras entre as cidades-estado italianas, e ele viu um padrão brutal. Os generais impulsivos perdiam batalhas que podiam ganhar. Viam uma abertura, atacavam sem pensar, caíam em armadilhas. Mas tinha um cara, Cesare Borgia, filho do Papa, comandante militar brutal. Esse cara tinha um talento assustador. Ele esperava. Tinha uma cidade inimiga para conquistar? Ele não atacava de cara. Esperava. Deixava os inimigos brigarem entre si primeiro. Deixava o inverno enfraquecer as defesas. Deixava as alianças se desfazerem. E quando ele finalmente movia, era devastador. Porque o timing era perfeito. Teve uma vez que os soldados dele estavam ansiosos para atacar. Vitória fácil, garantida. César disse, não, esperem. Passaram dias. Os soldados frustrados. Por que não atacamos? Aí, de repente, a cidade inimiga entrou em guerra civil. Abriu os portões. Implorou proteção de César. Ele conquistou sem derramar uma gota de sangue. Timing.
E olha como isso funciona no seu dia a dia. Alguém te manda uma mensagem provocativa? Não responde na hora. Espera, deixa a pessoa na incerteza. Quando você responder, responde com clareza e frieza. Você sinalizou que não é controlado emocionalmente. Alguém te oferece algo com urgência artificial? Preciso da resposta agora. Você fala, vou pensar e te respondo amanhã. Você quebrou a urgência, agora você negocia de posição de força. Tem um conflito no trabalho ou na família? Não entra logo de cara. Observa, espera, deixa os lados se posicionarem, deixa o clima esfriar. Aí você entra sabendo exatamente o terreno. Porque olha essa verdade brutal. Pessoas impulsivas são previsíveis. E gente previsível perde. Quando você reage rápido demais, você reage com emoção. E emoção sempre deixa rastro. Alguém te provoca e você responde na hora? Eles descobriram seu gatilho. Agora tem controle sobre você. Mas quando você espera, 3 coisas acontecem. Você ganha informação. Com o tempo, você vê padrões que não via antes. A outra pessoa se revela, gente impaciente não consegue manter máscara por muito tempo. E o contexto muda. Às vezes a melhor jogada é deixar o tabuleiro mudar antes de mover sua peça. Timing não é sobre ser lento, é sobre ser certeiro. Mas tem algo ainda mais perigoso que você precisa entender. Porque até agora, eu te ensinei a controlar o que você diz e quando você age. Mas tem um jogo acontecendo que você nem vê. Um jogo invisível. E Maquiavel descobriu isso da pior forma possível. Quando ele foi preso em 1512, sabe quem mandou prender ele? Não foi o novo príncipe, não foi o comandante militar, foi o secretário pessoal do príncipe, um cara que ninguém conhecia o nome, que nunca aparecia em público, que sempre ficava nos bastidores. Mas esse cara controlava a agenda do príncipe, decidia quem tinha acesso, filtrava informações. Ele tinha mais poder real que a maioria dos generais, só que ninguém via. E foi aí que Maquiavel entendeu algo devastador. O mundo não funciona pelo organograma, funciona por influência invisível. Você tá achando que o chefe manda? Às vezes quem manda é a secretária que controla a agenda dele. Você acha que quem fala mais alto tem poder? Às vezes quem tem poder é quem tá quieto, só observando. Você acha que quem tem o cargo mais alto decide? Às vezes quem decide é quem sussurra no ouvido dele. Maquiavel passou anos observando a corte dos Médici depois que saiu da prisão. E ele viu que os verdadeiros poderosos faziam 2 coisas. Primeira, eles liam quem realmente tinha influência, não quem parecia ter. Em toda reunião importante, eles observavam quem o líder consultava com o olhar antes de falar, quem fazia comentários pequenos que mudavam a direção da conversa, quem tinha histórico de projetos aprovados. Esse era quem mandava de verdade. Segunda coisa que eles faziam, nunca pareciam uma ameaça. Deixa eu te contar sobre um cara chamado Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. Primo distante do príncipe, sem cargo oficial, sempre discreto. Enquanto outros primos brigavam por títulos, faziam discursos pomposos, exibiam riqueza, Lorenzo ficava quieto. Parecia inofensivo, quase invisível. Mas ele fazia uma coisa: financiava artistas, apoiava comerciantes, resolvia problemas silenciosamente. Com o tempo, metade da cidade devia favores para ele, e ele nunca cobrou publicamente. Só lembrava sutilmente quando precisava. Quando teve uma crise política grave, adivinha quem foi consultado? Lorenzo. O inofensivo, porque ele entendeu uma verdade que a maioria ignora. Quando você brilha demais, você vira alvo. Pessoas sentem inveja, sentem medo e te sabotam. Mas quando você parece inofensivo, as pessoas baixam a guarda perto de você, falam demais, revelam intenções, subestimam você. E quando você move, elas não viram vindo. Olha como aplicar isso. Você tá numa reunião, não seja o primeiro a falar. Observe. Veja quem realmente tem influência. Veja quem os outros olham antes de falar. Esse é quem manda. Você tem uma ideia boa? Não sai gritando que é sua. Planta a ideia. Faz perguntas que levam outros a descobrir a solução. Deixa outra pessoa achar que foi dela. Você colhe o resultado sem virar alvo da inveja. Você quer influenciar alguém? Não ataca de frente. Pergunta. E se a gente pensasse assim? Você guiou sem parecer que guiou. E tem uma regra de ouro brutal. Nunca corrija seu chefe em público. Nunca humilhe quem tem poder sobre você. Nunca mostre que você é mais inteligente que quem pode te ferrar. Porque ego frágil com poder é a combinação mais perigosa que existe. Você tá entendendo o jogo agora? Astúcia não é sobre ser o mais forte. É sobre ser o menos ameaçador enquanto você constrói força real. Mas tem uma última coisa. E essa aqui salvou a vida de Maquiavel. Porque depois que ele saiu da prisão, depois que foi torturado, Maquiavel fez algo que ninguém fazia na época. Ele começou a documentar tudo. Toda conversa importante, ele escrevia uma carta depois, resumindo. Foi ótimo conversar hoje. Para confirmar meu entendimento, concordamos que... Todo acordo? Registrado. Toda promessa? Documentada. E teve uma hora que isso salvou ele. Um nobre acusou Maquiavel de ter revelado segredos da corte. Crime gravíssimo.
Pena de morte. Maquiavel não entrou em pânico, não gritou que era inocente. Ele pegou suas cartas, mostrou datas, mostrou o que realmente foi dito. Provou que a acusação era falsa. Sem emoção, só fatos. Documentados. O nobre não tinha nada, só palavra dele. E palavra contra documento, documento ganha. Porque aqui está a verdade. Pessoas mentem, memórias falham, narrativas mudam, mas documento fica. E no mundo moderno, isso é ainda mais fácil. E-mail, mensagem, foto, gravação onde for legal. Você não precisa ser advogado, só precisa ter o hábito de documentar o essencial. Olha como fazer isso sem parecer paranoico. Qualquer acordo verbal importante, você manda mensagem depois confirmando. Foi ótimo conversar. Então, para eu organizar aqui, combinamos que você vai fazer X até dia Y, certo? Não é. Vou documentar porque não confio em você. Isso antagoniza. É só para termos tudo claro, natural, profissional. Alguém te promete algo importante? Anota. Data, contexto, o que foi dito. No seu celular, no seu caderno, e-mail para você mesmo. Você não vai usar isso como arma, mas se precisar, você tem. Terminou uma tarefa? Manda e-mail avisando. Finalizei X conforme combinado. Não é sobre se exibir, é sobre criar trilha de evidência de que você entregou sua parte. Porque no jogo sujo, vão tentar te culpar. E se você não tem como provar que fez sua parte, você dança. Mas quando você tem o registro, calma, sem emoção. Só mostra. Engraçado porque aqui tá escrito diferente. E tem uma regra brutal aqui. Quanto mais poderosa a pessoa, mais você documenta. Porque gente com poder reescreve a realidade. Eles mudam a narrativa. E se você não tem prova, você perde. Documentar não é desconfiança, é prudência. E Maquiavel aprendeu isso da forma mais dura possível. Quando sua palavra é contra a palavra de alguém poderoso, você sempre perde. A menos que você tenha prova. Agora olha o sistema completo que você tem. Você controla a informação. Nunca revela tudo de cara. Deixa outros se exporem primeiro. Você controla timing. Não age na emoção. Espera o momento certo. Move quando é certeiro. Você lê o jogo invisível. Identifica quem realmente manda. Parece inofensivo enquanto constrói influência real. E você se protege. Documenta silenciosamente. Cria trilha de evidência. Esses 4 princípios te transformam de alvo fácil em jogador estratégico. Mas agora vem a parte que ninguém te conta. Porque tem um custo. Quando você começa a jogar o jogo de verdade, você para de ser o ingênuo que todo mundo gosta. Você para de ser o cara que conta tudo, que confia em todo mundo, que age na emoção, e algumas pessoas vão estranhar. Nossa, você tá diferente. Você tá mais fechado. Você mudou. E é verdade. Você mudou. Porque você parou de ser previsível. E tem uma verdade dura aqui. Algumas amizades vão acabar. Não porque você virou mau caráter, mas porque algumas amizades só existiam porque você era útil. Você sempre dizia sim, você sempre ajudava, você nunca cobrava. E quando você começa a ter limites, a pessoa some. Adivinha? Ela nunca foi amiga de verdade. Outras pessoas vão te testar, vão tentar te manipular como antes. E quando não funciona, vão te acusar de frio, calculista, mudado. Deixa acusarem. Porque melhor ser chamado de frio do que ser explorado. Melhor ser chamado de calculista do que ser enganado. Melhor ser chamado de mudado do que continuar sendo otário. Mas olha o outro lado. As pessoas certas vão te respeitar mais. Porque gente de valor reconhece quando você para de se vender barato. Você vai atrair relacionamentos melhores, baseados em reciprocidade real, não em exploração. Você vai ter menos amigos, mas os que ficam são de verdade. E você vai dormir melhor. Porque você não vai mais ficar remoendo. Por que eu deixei isso acontecer de novo? Você não vai mais se sentir idiota por ter confiado na pessoa errada. Você não vai mais perder oportunidades porque alguém te manipulou. Você vai estar no controle. E controle é liberdade. Então aqui está seu desafio. Nos próximos 7 dias, aplica um desses princípios. Só um. Controlar a informação, começa a dosar o que você fala. Na próxima conversa importante, faz a outra pessoa se revelar primeiro. Observa a diferença. Controlar timing? Alguém te provoca? Espera 24 horas para responder. Sente o poder de não reagir na emoção. Ler o jogo invisível? Na próxima reunião, não foca em quem tem cargo. Observa quem realmente tem influência. Vê o jogo real. Documentar? Começa a confirmar conversas importantes por escrito. Cria sua trilha de proteção. Só um princípio. 7 dias. Eu apliquei tudo isso na minha vida. E eu perdi gente. Perdi amigos que só estavam ali por interesse. Perdi oportunidades que pareciam boas, mas eram armadilha. Mas eu ganhei respeito, ganhei clareza, ganhei controle sobre minha vida, e quando olho pra trás, vejo todas as vezes que fui explorado, manipulado, passado pra trás, simplesmente porque eu não sabia jogar o jogo que todo mundo já estava jogando. Agora eu sei, e você também sabe. Então a escolha é sua. Você pode fingir que nada disso importa, que o mundo é justo, que esforço e honestidade são suficientes. Ou você pode acordar para a realidade, aprender as regras e finalmente parar de ser peça no jogo de outra pessoa. O mundo não pune os maus, o mundo pune os ingênuos. Não seja mais um. E me conta nos comentários, qual desses princípios você mais precisa aplicar agora? Controle de informação, timing, ler o jogo invisível ou documentação? Até o próximo.